Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versículo 12. E quero ler apenas esse versículo para a nossa reflexão nesta manhã, pensando sobre segredos da vida cristã vitoriosa. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Um verso apenas. Eu quero refletir com os irmãos por alguns instantes sobre segredos da vida cristã vitoriosa. Romanos 12, verso 12, nos diz da seguinte maneira: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Será que nós podemos ler juntos? Mesmo que as nossas versões não sejam as mesmas, traduções um pouco diferentes, mas eu convido para lermos todos juntos Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E fica um desafio para você, ao longo desse dia, decorar este versículo, Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É um versículo chave para quem deseja de fato ter uma vida cristã vitoriosa. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo onde nós temos a impressão de que pelo menos 2 evangelhos estão sendo pregados. Um desses evangelhos é o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, e nós percebemos também haver pelo menos um outro evangelho, um evangelho falsificado, um evangelho diluído, parece que em alguma água com açúcar. O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, ele tem sua referência na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Enquanto o falso evangelho, que também vemos existir nos dias de hoje, ele tem sua referência quase sempre no homem, nas suas aspirações, nas suas visões, nas suas projeções sobre o evangelho, como ele gostaria que fosse. Nenhum de nós tem o direito de olharmos para o evangelho e tentar ajustá-lo àquilo que nós achamos que deve ser. O evangelho não nos foi dado para a nossa contextualização. O evangelho foi nos dado para a nossa transformação. Nós não temos o direito de querer modificar qualquer coisa no evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Jesus, o evangelho verdadeiro, genuíno, a principal característica deste evangelho é que ele não exclui as lutas, as tribulações, as perseguições, os açoites, a escassez, a fome, a nudez, os problemas, as tempestades, os desertos e nem mesmo a morte. O verdadeiro evangelho, ele considera todas essas coisas e não nos isenta de nenhuma delas. O verdadeiro evangelho, ele nos ensina que a vida cristã vitoriosa não é uma vida isenta dos problemas, mas é uma vida fortificada o suficiente para enfrentar todo e qualquer tipo de problema.
A vida cristã está muito longe de ser um mar de rosas, está muito distante de ser uma viagem com ventos tranquilos, está longe de ser uma experiência de tempos apenas de bonança, como tem sido dito tantas vezes pelo outro evangelho que nós vemos surgir em nossos dias. A vida cristã não é fácil, ela é cheia de surpresas, surpresas boas, também surpresas ruins. E Paulo faz uma lista de imperativos aqui neste capítulo 12 de Romanos, lembrando que Paulo está falando sobre os desafios da vida cristã. Paulo está falando sobre os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades, as lutas, as batalhas, a guerra em que nos encontramos. E Paulo, que abriu esse capítulo falando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Logo no verso 2 ele vai dizer: e não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. E Paulo vai discorrendo sobre isso até o verso 8, do verso 9 para frente, ele começa a falar conosco sobre alguns segredos para a nossa vida cristã ser uma vida vitoriosa. E quando ele chega no versículo 12, ele nos orienta sobre como vencer os momentos difíceis que certamente, se já não chegaram, eles vão chegar na vida de todos nós. Como ser um cristão vitorioso diante das lutas, das adversidades, dos dias maus, dos problemas circunstanciais, das dificuldades, das tentações. Esta passagem das Escrituras, Paulo destaca 3 imperativos vitais para a vida cristã. Ele ensina como um crente em Jesus pode permanecer vivendo uma vida de vitória, mesmo nos dias mais difíceis da sua existência. Paulo conta-nos aqui quais são os segredos da vida cristã vitoriosa. São 3 segredos, numa única frase. Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Às vezes, realmente é complicado a gente se alegrar na enfermidade, se alegrar no conflito familiar, se alegrar no desemprego, se alegrar mediante os fracassos, se alegrar diante dos nossos tropeços, se alegrar com os adventos da vida. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: alegrai-vos na esperança. Diante dos desafios desta vida, os nossos olhos, eles não podem estar contemplando apenas a realidade que nos cerca. Mas nós devemos colocar os nossos olhos e nos alegrarmos com a realidade espiritual que antevemos pela fé. A nossa esperança. O segredo de uma vida cristã vitoriosa é saber onde os nossos olhos estão focados. Se nas circunstâncias, se nas aparentes derrotas, se na força do inimigo, se na batalha perdida, se nos problemas, se nas tempestades, ou se além de tudo isto, nós ainda conseguimos manter os nossos olhos num ponto de esperança. A força inabalável de um cristão está na alegria que pode encher o seu coração em qualquer situação da vida, pois a sua alma não pode perder a esperança. A esperança do crente, ela está firmada nas promessas eternas do nosso Pai, mesmo quando o nosso corpo às vezes se cansa e até desfalece. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, ele diz assim no verso 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível,
reservada nos céus para vós. E pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estáis contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora aprovado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Que promessa, meus irmãos! Que promessa formidável da palavra de Deus! A promessa de que em Cristo Jesus nós temos em nós gerado novamente uma viva esperança. Que promessa o Pai nos faz? Na presença do Espírito Santo, nós somos a cada dia pessoas que vivem a experiência de ter essa promessa se cumprido, a esperança viva na qual nós fomos gerados. E é isso que Paulo disse para nós em Romanos 8, que foi alvo de nossa reflexão na última celebração de domingo. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada nem ninguém pode impedir o propósito divino para a nossa vida. Irmãos, devemos nos alegrarmos na esperança. Amém? Porque a esperança é o combustível que nos alimenta em nossa jornada. Efésios 2 diz que antigamente, quando nós vivíamos mortos em nossos delitos e pecados, nós vivíamos como os demais, sem Deus e sem esperança no mundo. Mas agora, uma vez que pela graça sois salvos, por meio da fé, pela graça, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, a gente pode, sobretudo, ter a esperança. A esperança, ela é fundamental na nossa caminhada cristã. Sem esperança, nós tombaremos vencidos nas estradas da vida. Sem esperança, nossa alma murcha no calor da nossa existência. Sem esperança, o nosso sorriso, ele se apaga-se de nossos lábios. Sem esperança, o choro amargo embaça a nossa visão. Sem esperança, a vida torna-se um fardo pesado, um grito de dor, uma sinfonia de gemidos. A esperança é o óleo que unge nossa cabeça, é a força que tonifica nossa alma, é a motivação que impulsiona-nos em nossa caminhada. Muitas pessoas já naufragaram nas tempestades da vida porque perderam a esperança. Outros só esperam aquilo que lhes traz desesperança. Nós, todavia, somos daqueles que esperam até mesmo contra a esperança. A nossa esperança não é uma expectativa apenas, mas é uma certeza convicta de nossa fé. Por isso é tempo de avançarmos rumo ao futuro com um cântico nos lábios. Os dias são maus, é verdade, mas devemos nos alegrarmos na esperança. O primeiro segredo da vida cristã vitoriosa é esse: alegrai-vos na esperança. Mas Paulo diz sobre um segundo segredo. Esse segundo segredo, ele tem muito a ver com as tribulações da vida. Vamos dizer todos juntos? Sede pacientes na tribulação. A segunda dica para se ter uma vida cristã vitoriosa é permanecer firme no meio das tribulações. Esta paciência que Paulo diz que devemos ter na tribulação, ela pode ser traduzida por várias palavras que nos ajudam a entender
o que o Senhor espera que tenhamos: suportar, permanecer, aguentar. A palavra paciência na Bíblia, na versão mais antiga, ela era muitas vezes usada a partir da longanimidade, longânimo. Longânimo é algo longo, comprido, algo não curto, algo capaz de resistir, como que uma corda para fazer com que alguém no fundo de um poço seja resgatado, uma corda suficiente comprida para levar até alguém que está lá no fundo de um poço e precisa ser puxado de volta. Extensão, aguentar, suportar. Nós precisamos muito de termos paciência para enfrentarmos as tribulações da vida. Paulo não diz se vocês tiverem tribulações. Ele não diz quando as tribulações surgirem, tenham paciência. Não. Ele diz com todas as letras: sede pacientes na tribulação, porque as tribulações existem. É um fato na vida de todo crente. É uma questão apenas de momentos. Se estamos hoje vivendo um tempo sem tribulação, sem dificuldades, é bom que não nos esqueçamos de que o próprio Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não está dizendo aqui, no mundo pode ser que alguns tenham aflições. Não. Está dizendo, no mundo tereis aflições. A tradução da palavra aflição, ela pode ser também, nesse mesmo texto, por tribulação. Se você quer ser um vitorioso, entenda a necessidade de ser paciente na tribulação. Alguns, às vezes, fogem do Senhor por causa da luta, outros até morrem nos desertos por fugirem dos gigantes, como os 10 espias e o povo incrédulo no deserto. Mas se nós desejamos ser um vitorioso em nossa vida cristã, não podemos fugir da luta, devemos enfrentá-la, suportá-la, resisti-la, pois é através dela que a vitória será construída. A vida cristã vitoriosa é resultado de permanecermos firmes na fé inabalável e na certeza da esperança no Deus que é fiel, mesmo quando somos lançados às vezes nas fornalhas ardentes. Em outro texto, o velho apóstolo Paulo, treinado nas batalhas da vida, ele escreveu, 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Meus irmãos, quando eu leio um texto desse como Paulo, eu fico muito grato a Deus, porque ele diz: atribulado, angustiado, desesperado, perseguido, desamparado, abatido. E se eu não encontrasse pessoas na Bíblia que vivessem experiências assim, eu olharia para a minha vida e diria: peraí, o que há de errado comigo? Quantas vezes vivemos experiências assim? Mas quando olhamos para as Escrituras e percebemos que pessoas que serviram a Deus e nem por isso ficaram isentas de tudo isso que ele acabou de alistar aqui, nisso nós somos fortalecidos, somos desafiados a termos também paciência em nossas tribulações. A.W. Tozer escreveu: parte do milagre da graça é que vasos quebrados podem ser totalmente restaurados com maior capacidade do que antes,
simplesmente porque o servo de Deus não pode ser destruído. Eu e você podemos algum dia vivermos momentos na vida de sermos reduzidos ao pó da terra e um dia seremos, mas como servos de Deus nós jamais poderemos ser destruídos. Por isso devemos ser pacientes em nossas tribulações. Foi isso que encorajou os primeiros cristãos da história que tão perseguidos foram. Cristãos que, de acordo com Hebreus 11, diz, alguns deles foram queimados vivos, outros cerrados ao meio e alguns partidos em pedaços. Mas porque eles mantinham um foco na esperança da vida vindoura, eles foram pacientes nas tribulações. Não desista no meio da luta. Espere o grande autor da vida te conduzir na próxima cena, pois o filme da sua vida ainda não terminou. Uma vez que a gente entregou a vida para Jesus, a nossa vida agora é uma vida eterna. Não haverá fim. Quando aqui na terra esta vida terminar, quero lá no céu também morar. A nossa vida prossegue. E enquanto isso, sede paciente na tribulação, porque a vida não é um parque de diversões, a vida cristã não é uma colônia de férias, nós não vivemos numa estufa espiritual, estamos sujeitos, sim, às borrascas perigosas, às crises mais avassaladoras, muitas vezes somos assolados por circunstâncias amargas, é uma doença grave, é um divórcio doloroso, é um luto traumático. Muitas vezes somos atacados com armas de grosso calibre e nossos inimigos conspiram contra nós para nos destruir. Não raro, ao passarmos por esses vales de provas, por esses desertos, ficamos impacientes e até revoltados. Alguns têm perdido a fé, desistido de Deus e abandonado a igreja. A tribulação, ela é uma prensa que nos esmaga como que um rolo compressor que passa sobre nós, mas às vezes necessário para nos reduzir a nada, para nos acertar e sermos remodelados de novo, de acordo com a vontade de Deus. A ordem da palavra de Deus é esta: sede pacientes na tribulação. Terceiro segredo para uma vida cristã vitoriosa: perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Agora Paulo vai dizer para a gente: perseverai na oração. Esse é o terceiro segredo. E de fato isso traz um equilíbrio nesta balança. Como viver alegre na esperança e pacientemente na tribulação? Somente por meio da oração. É impossível conseguirmos uma vida cristã vitoriosa sem oração. Porque é na comunhão pessoal com o Senhor que os nossos olhos são abertos, que o nosso coração é cheio de esperança e que nós conseguimos transbordar de paciência. É na intimidade da presença de Deus que a alegria invade o nosso coração. Meus irmãos, não tem outro caminho para nós termos uma vida cristã vitoriosa que não seja com os joelhos no chão, prostrados em oração, com uma vida devocional ativa, contínua e constante, todos os dias. Nós precisamos ter uma firme perseverança na oração. Sabe, eu peguei-me pensando há dias atrás a respeito de Elias, o profeta tão famoso que guerreou contra os 450 profetas de Baal, e que pouco tempo depois esse homem estava com medo de Jezabel, esposa de Acabe, que estava ameaçando tirar a sua vida. E Elias foge para o deserto e tem pensamentos suicida, desejo de morte.
ele se acha o cara quando diz assim: ninguém mais restou que seja fiel a Deus, que seja tão bom quanto eu. Então ele diz: Deus, né, me tira do meio dessa gente ímpia, do meio desse mundo perverso e corrupto. E ele está desanimado com a vida e está caminhando pelo deserto. Elias faz uma caminhada de 40 dias pelo deserto, uma caminhada reflexiva. Mas no meio daquele processo de um calor escaldante de dia e um frio absurdo à noite, Elias foi restaurando a sua vida de oração. Elias foi retomando novamente a sua intimidade com Deus. Ele foi percebendo os cuidados de Deus. E o ponto mais alto na vida de Elias é quando ele está dentro de uma caverna, depois de estar fugindo de Jezabel e questionando Deus sobre tudo que estava acontecendo com ele, sobre todos os perigos e o medo que ele estava vivenciando. E ele está dentro de uma caverna, sozinho. Isso acontece às vezes conosco, a gente enfrenta as nossas lutas e a primeira coisa que a gente faz é criticar todo mundo e a todos, e a gente se fecha no nosso mundo e acha que o problema está com todo mundo. E aí dentro daquela caverna, Elias tem a oportunidade de ter uma conversa com Deus. Lá naquela caverna, a vida de oração de Elias é restaurada. O Senhor aparece para Elias ali, a voz do Senhor diz: Elias, o que fazes aqui? Chama minha atenção que Deus não disse: Elias, o que você está fazendo aí? Mas Deus naquela hora estava dentro da caverna com Elias. E a resposta de Elias é essa: eu estou desanimado da vida. Ele está orando agora, ele está falando com o Senhor. Ele que até então estava indignado, mas agora a vida de Elias começa a ser restaurada dentro daquela caverna pelo Deus que está presente quando nós estamos falando com Ele em oração. Será que nós temos realmente noção de que quando estamos orando, Deus está conosco aqui? Será que nós não estamos muito apegados àquela ideia antiga de que a oração não passou do teto? Quando nenhuma oração precisa passar do teto, porque a oração ela precisa alcançar simplesmente o coração de Deus, e se Deus está presente conosco, essa oração não precisa passar do teto, porque Deus não está lá, Deus está aqui. E Elias, ele é tratado no interior dessa caverna. Quando o Senhor diz para ele: deixa eu te falar uma coisa, Elias, a sua vida ainda não acabou, ainda tem muito pela frente. Você ainda precisa voltar, porque você não é o único que é crente hoje. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Primeiro. Então você não está sozinho. Tem gente ainda com quem você pode contar. Segundo, você precisa voltar porque você precisa acabar de preparar alguém para dar um prosseguimento ao seu ministério. A gente não pode deixar as coisas no meio do caminho, não. Para a gente poder sair, a gente tem que deixar alguém para dar uma continuidade. Esse é o princípio de Deus. Elias, volte porque você precisa acabar de discipular o Eliseu para ele vir atrás de você, para continuar o trabalho que você começou. E além disso, além de ungir Eliseu para ser o seu sucessor, você ainda deve fazer uma coisa e você vai ficar surpreso, mas você deve ungir, inclusive, um próximo rei de uma outra nação, abençoar a vida dele. Naquele tempo isso não era algo comum, mas Deus entregou para Elias, naquele interior da caverna, essa missão de retornar, porque ele não estava sozinho ainda. Haviam outros que não tinham se dobrado a Baal. Deveria retornar para terminar, concluir, para completar a carreira dele, como Paulo lá em Timóteo falou. E deveria ainda abençoar outras nações, não apenas a nação de Israel, ungindo um outro rei, o rei de Nissi, um rei estrangeiro. E Elias tem a sua vida de oração restaurada. Elias não seria arrebatado num carro de fogo se ele não tivesse a sua intimidade com Deus retratada no interior dessa caverna. Sua vida de oração, ela é retomada. Eu não sei, pode ser que em alguns momentos da nossa vida, o nosso altar de oração esteja destruído, precisando ser restaurado.
Em alguns momentos, mais do que a gente gostaria, a oração, ela se perde no meio da caminhada. Paulo está dizendo, vida cristã vitoriosa? Só se for com perseverança na oração. Se não for, você não consegue. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A oração, ela une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração, ela conecta o altar com o trono. A oração liga a terra ao céu. Sem a oração, nós não temos força. A oração é a usina de poder que mantém a nossa vida em movimento. Quando oramos, nós movemos a mão daquele que move o mundo. Mas não basta orar, nós precisamos perseverar na oração. Muitos têm entusiasmo para começar uma vida de oração, mas perdem o vigor no meio do caminho e retrocedem. O fogo no altar da oração não pode apagar. Nós precisamos orar sem cessar, precisamos orar sempre sem esmurecer. Essa é a maior de todas as batalhas que nós enfrentamos. A maior batalha na vida de um crente é a chamada batalha dos lençóis. Antes de nos cobrirmos com o lençol à noite, nós orarmos. E antes de sairmos debaixo dos lençóis, nós orarmos. Se o crente parar de orar, é como alguém que quer andar de bicicleta e para de tocar pedal. Por alguns momentos ele pode até andar um pouco, mas vai chegar uma hora que ele vai cair. Oração para o crente é como tocar pedal para quem está andando de bicicleta. Exige de nós vontade, disposição, tempo. A oração é algo que não podemos abrir mão jamais em nossa vida. Nós estamos vivendo nesses dias tempos de estiagem e sequidão espiritual. Isso é um fato. Mas por que isso? Porque nós falamos muito de oração, mas não oramos. Nós ouvimos muito sobre oração, mas oramos muito pouco. Pregamos grandes sermões sobre oração, mas não dobramos os joelhos para orar. Muitas vezes somos mais teóricos do que práticos quando o assunto é oração. Não cesse de orar, pois coisas grandes da parte de Deus só são alcançadas quando nós estamos com os joelhos no chão. Foi por isso que Jesus ensinou aos discípulos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E por todo o Novo Testamento a gente vê exortações à perseverança na oração. Orai sem cessar, perseverai na oração, ore em todo o tempo. A perseverança na oração é a arma de defesa e é a arma de ataque. Não pare de orar, porque parar de orar é darmos um grande passo para a nossa derrota na vida cristã. Eu quero concluir apelando a você a que busque praticar esses segredos que Paulo nos diz em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Meus irmãos, se a gente aplicar esses princípios, esses segredos em nossa vida, se assim fizermos, nós compreenderemos o que disse pastor Russell Shedd. Ele disse que triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes, disse ele, os soldados voltavam da batalha sem braço, sem pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. Shedd disse, as marcas do ministério, elas ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas, estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Estaremos lá, se nos alegrarmos na esperança,
se formos pacientes na tribulação e se perseverarmos em oração. Feche seus olhos. Não sei como tem sido a sua vida cristã em termos de vitória. Muito mal eu posso saber da minha vida, e às vezes nem de mim mesmo eu sei. Às vezes eu mesmo conversando com Deus, eu digo: Senhor, eu achei que eu estava tendo vitória aqui, mas quanta derrota, quanto fracasso, quanta luta, quanta dificuldade. Mas nós podemos ter uma vida de vitória se buscarmos verdadeiramente aplicar esses segredos de Paulo em nossa caminhada. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Vamos buscar uma vida cristã de vitória. Teremos muitas lutas, talvez perderemos braço, pernas, olhos furados, mas nós voltaremos em triunfo, carregando conosco as marcas no nosso corpo, no nosso coração e na nossa alma, para chegarmos naquele dia diante do grande general e estarmos lá feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Ah, Deus, o quanto nós precisamos alcançar a vitória em nossa vida cristã, até aquele último dia em que estivermos aqui na terra. Muitas lutas ainda enfrentaremos, muitas batalhas, dificuldades nós enfrentaremos, apertos nós passaremos, mas sobretudo nós temos a certeza que somos mais do que vencedores, porque apesar de tudo isso é possível nos alegrarmos na esperança. Apesar de tudo isso é possível termos paciência diante das tribulações. E acima de tudo nós precisamos perseverar nessa busca de uma intimidade com o Senhor. Pai, muito obrigado por esses conselhos de Paulo a nós nesta manhã. Este servo do Senhor, e endereçou esta carta aos nossos irmãos na cidade de Roma naquele tempo. Essas palavras, por serem palavras do Senhor, palavras eternas, elas foram capazes de perpetuar ao tempo e à história, e chegou até os nossos dias. E nesta manhã nós somos desafiados a uma vida cristã de vitória, a partir dessa perspectiva do Evangelho verdadeiro. Ajude-nos, Senhor, em nossas dificuldades, em nossas lutas. O Senhor conhece a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã. Que o Senhor nos faça mais do que vencedores e que a gente desfrute a cada dia das bênçãos do Senhor em nossa vida cristã. Dê-nos um dia de paz, um dia debaixo das Tuas bênçãos. É a oração que nós fazemos agradecidos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.